Se você achou aí, se você está com a Bíblia acompanhando no celular, no livro, se você já encontrou aí, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Presta bastante atenção, o texto é bem curto, bem objetivo. Eu estava meditando nesse texto e essa palavra veio ao meu coração para estar compartilhando com vocês. Presta atenção aqui, olha. Versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel, deixa eu abaixar o texto aqui. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então, Eliseu estava abençoando, um ato profético, orando ali alguma coisa, né? Então, põe a mão aqui no arco. Jeoás pôs, rei de Israel pôs, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse para o rei, peraí, amados, cheguei lá, e disse, abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. E disse mais, toma as flechas. Tem versão que fala flechas, viu? Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-as 3 vezes e cessou. Tem uma versão aqui, outra versão diz assim, ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Então ele atirou, ele pegou um punhado de flechas que ele tinha na mão. A primeira ele atirou, né, que era o livramento de Deus, a vitória do Senhor contra o rei da Síria e o seu exército. E depois Eliseu disse para ele pegar todo o punhado de flecha, atirar no chão, não é, pegar uma por uma, tira até a última flecha. Ele fez 3 vezes e parou. Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Amém? Esse depois morreu Eliseu e o sepultaram não significa que ele fez isso e morreu, caiu morto, né? A Bíblia não precisa o tempo aqui, né? Mas logicamente o versículo seguinte, o versículo 20, apenas está dizendo o que já disse antes, que quando Jeoás chega para falar com Eliseu, para se consultar com Eliseu, Eliseu já estava doente da mesma doença que breve ceifou a sua vida, né? Então vamos lá. Eliseu, ele orienta Jeoás, rei de Israel. Aliás, praticamente desde Jeroboão, toda a linhagem dos reis de Israel, a Bíblia diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Enfim, e aqui o povo, a nação de Israel já tinha se dividido, né, em 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos que continuaram com o nome de Israel, né, Judá e Benjamim, como herança
aos filhos e os filhos dos filhos de Salomão por causa da aliança, da promessa que Deus tinha a Davi, o quanto Davi agradou o coração de Deus. Deus manteve, Deus dividiu o povo, tirou o poder geral da nação das mãos da linhagem de Salomão, porém, por amor a Davi, Deus manteve as tribos de Judá e Benjamim, chamadas a partir de então de Judá, sob a liderança, o reinado dos filhos descendentes de Salomão, e a partir de então, a partir daí, começa uma sucessão, consecutivas sucessões do trono de Israel, as outras 10 tribos, de reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Joás não foi diferente, mas ele se apresenta aqui ao profeta Eliseu, e Eliseu orienta que ele fizesse 2 atos proféticos, né? O primeiro ato profético, abre a janela para o Oriente, e abriu-a. Então disse ele, Oriente, Sudeste, né? É isso? Faltei nessa aula de geografia, será? Deixa eu ver aqui a outra versão aqui, se fala para eu não falar bobeira. Para o leste, é isso mesmo. Eita glória, hein? Ele disse, a outra versão disse, ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Então, abre a janela que dá para o oriente, pega uma flecha e atira. E ele fez isso, abriu a janela para o oriente, atirou a flecha, e aquele ato profético estava representando, o ato profético é aquilo que nós fazemos no mundo físico, que representa algo que está sendo gerado no mundo espiritual e que, consequentemente, vai trazer os seus efeitos também para o mundo físico. Ou seja, nós estamos fazendo um teatro que já traga agora aquilo que já está no mundo espiritual para que breve aconteça, né? Então isso é o ato profético. Um resumo muito chulo aqui do que seria um ato profético, né? Então ele diz, vai lá, tira a flecha, abre a janela, tira a flecha para o oriente. Jeoás foi, atirou a flecha, e aquele ato profético estava representando o livramento que Deus daria contra os sírios, dizendo que ele feriria com o seu exército, o exército da Síria, em Afeque, até os consumir, né? Então o primeiro ato profético era uma declaração de Deus através daquele ato profético, dizendo, você vai sair à batalha e você vai destruir completamente o exército sírio. Aí o segundo ato profético, Eliseu diz, toma as flechas. Eu estou errando flechas aqui, amado, porque eu estou com o notebook aberto em 2 versões, tá? E exatamente na primeira versão que eu estou lendo aqui, que eu estou usando mais, diz flechas, tá? Então eu leio e acabo que falando aquilo que eu estou lendo. Quando eu falar flecha, eu não estou falando errado, eu só estou falando o que eu estou lendo, mas entenda a flecha, tá bom? E disse mais, toma as flechas, e tomou-as, então disse ao rei, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Aí Eliseu ficou muito doido da vida, né? Indignou-se e disse para ele, era para você ferir a terra 5, 6 vezes, esse ato profético era para você ferir a terra 5, 6 vezes, mas porque você feriu apenas 3, você só vai conseguir vencer 3 etapas da batalha, mas você não vai conseguir destruir completamente o povo sírio, e você vai perder a batalha final. No final das contas, você vai perder a batalha. Então, nós vemos aqui a orientação era para que Joás lançasse 5 ou 6 flechas, e ele lançou 3 e parou. Pai, fala conosco através dessa palavra, ainda que num breve espaço de tempo.
em poucos minutos, que o Senhor jogue luz no nosso entendimento, que a gente possa não somente discernir a motivação, o intuito dessa palavra, como a gente possa decidir verdadeiramente a partir de hoje, a partir do discernimento dessa palavra, a gente decida verdadeiramente viver, colocá-la em prática no dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, fica à vontade, Espírito Santo, é o que oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Amém, amados? Eu disse para vocês que eu estava meditando nessa palavra, não é? Eu estava meditando nela e Deus colocou algo no meu coração. Estou falando que Deus colocou no meu coração para eu ministrar para vocês, porque certamente tem uma ou mais pessoas entre vocês precisando. Eu acredito que todos vocês estão precisando de ouvir essa palavra. Eu acredito que todos vocês estão precisando, aqueles que estão agora online conosco, aqueles que estão acessando em outro momento essa live, ou seja pelo vídeo no YouTube, porque nós estamos sempre editando. Eu comecei agora essa semana, estou editando as lives, recortando o conteúdo da mensagem ministrada e jogando naquele canal que eu tenho, Pense um Pouquinho. Ele estava bem parado, mais de ano paradão lá, e eu voltei a usar o canal Pense um Pouquinho. Você pesquisar Pense um Pouquinho no YouTube, provavelmente apareça, né? Porque conforme os acessos aí ele vai se tornando mais acessível, né? Mais visível para aqueles que buscam, né? Então estou compilando, editando lá para poder estar postando, deixando as mensagens, só as mensagens, porque a live tem desde a abertura, louvor, é um culto online, né? Tem desde a abertura, louvor, a mensagem e tal. Domingo passado, depois da mensagem, nós fizemos uma oração, levantamos um clamor por todos os pedidos de oração, não é? Então, certamente todos vocês estão precisando de ouvir essa palavra, mas quando eu digo que o Senhor colocou meu coração, amado, a primeira coisa que eu entendo é que essa palavra, primeiro de tudo, ela é para mim, né? Até porque, meditando nessa palavra e fazendo uma retrospectiva dessa palavra, da minha vida, perdão, eu tenho, não me sobra dúvidas nenhuma, o quanto essa palavra ela é importante para mim também. Se você não aceita toda ela, parte dela, enfim, não é, pode ter certeza então que ela é toda para mim. Presta atenção, olha, era para lançar 5 ou 6 flechas, era o ato profético, mas porque Jeoás desistiu, parou na terceira, assim também seria o seu avanço na guerra contra a Síria. Não é a Síria, é a Síria, era os sírios aqui, né? E ele ia perder a batalha. Então veja bem que um gesto tão simples, 5, 6 flechas, 3 flechas a mais, ele teria fechado o ato profético, encerrado, com chave de ouro, e podia ir para a batalha, que a batalha já estava vencida, e com certeza, à frente do exército de Israel, ele ia destruir, consumir, como a Bíblia diz, completamente. Além do livramento, Deus ia dar a vitória nas mãos do povo de Israel, através do rei Jeoás. Quando eu aplico isso na minha vida, quando eu faço uma retrospectiva, eu vejo que eu já fiz o que Jeoás fez aqui muitas vezes. E eu tenho certeza que você também já fez muitas vezes o que Jeoás fez aqui, né? Quantas vezes que nos chegou algo às mãos para que a gente fizesse? Quantas vezes nos chegou algo às mãos para que a gente fizesse? E no decorrer do dia a dia, deixa eu colocar não perturbe aqui, tá? Pra gente não ser perturbado. Quantas vezes eu fiz o que Jeoás fez aqui, amados? Quantas vezes? Quantas vezes alguém me confiou algo à mão? Seja dentro da igreja, o meu pastor, o meu líder de departamento, o meu líder de célula, né? Quantas vezes alguém
dentro da igreja me confiou algo às mãos e eu fiz o que Joás fez. Quantas vezes você fez isso na igreja também? Quantas vezes nós já fizemos isso em outras áreas da nossa vida, né? Na área do casamento, da educação dos filhos, né? Às vezes nós fomos, por exemplo, Kelly e eu, nós fizemos um curso certa vez, um curso que tinha duração de 10 meses, alguma coisa assim, era o ano todo nos reunindo uma vez por semana. Aliás, naquele curso ali, como era na casa de uma família muito amada, muito amiga nossa, né, a família da nossa irmã Ivana, e hoje eles moram em Bauru, né? Nós fizemos o curso de um ano com outras famílias ali, né? O Lorival, a esposa, Zé Augusto, a esposa, a Patrícia, o Milton, né? Por fim, nós acabamos que ficamos o ano todo ali juntos, toda semana nos reunindo e fortalecemos muito os nossos laços de amizade. Mas quantas lições daquela que eram voltadas, o curso era esse, Educação de Filhos à Maneira de Deus, quantas lições daquela que nos foram ministradas, que na época, de repente, a gente se identificou com aquela lição, com aquele conteúdo que foi ministrado, e a gente realmente admitiu, não, de verdade, a lição de hoje foi para mim, porque como pai, como mãe, acredito que eu estou cometendo esse erro, tenho certeza que eu estou cometendo esse erro no que diz respeito à minha maneira de educar os meus filhos, ou especificamente algum filho que porventura possa estar dando problema, né? Então, a cada lição, no encerramento, nós conversávamos um pouco e dava testemunho ali, não, isso foi para mim, realmente estou errando, tal, né? E eu vou mudar. Qual que era a proposta? A proposta não é que a lição vem para mostrar onde que eu estou errando como pai, como marido, como filho, como pastor, como diácono, como ministro de louvor, como líder de departamento, né? Aquela palavra, muitas vezes, na maioria das vezes, elas vêm de pessoas mais experientes naquela área específica e estão compartilhando os seus erros, estão compartilhando o que fizeram, quais são os métodos que adotaram para corrigirem os seus erros, para que a partir daí não os cometessem mais e pudessem começar a viver uma vida mais abençoada, mais próspera, né, de maior crescimento e amadurecimento naquela área específica. Então, quando essa lição vem de pessoas que já experimentaram, que viveram o que eu estou vivendo, erraram aquilo que eu estou errando, quando ela vem, ela não vem somente para me informar, porque aqui está o grande problema, né? Muitas vezes nós recebemos a informação, mas nós não colocamos essa informação em prática. E muitas vezes recebemos a informação e imediatamente nós colocamos a informação em prática. Por exemplo, suponhamos lá que você está num curso de educação de filhos e a aula da noite é quantas vezes você admitiu ter errado com o seu filho e foi até ele e mostrou num gesto de humildade e o seu amor e preocupação, reconhecimento de culpa e pediu perdão para o seu filho, né? Aí nós somos informados disso. Realmente, aí eu medito, penso, eu falo, realmente, eu nunca fiz isso, admito que eu já errei com os meus filhos, mas eu nunca fui lá e disse para ele que eu reconhecia o meu erro e pedi perdão, porque pedir perdão não é de alguém que é submisso a uma autoridade. Pedir perdão e perdoar independe de quem é autoridade, quem está acima, quem está abaixo, rico, pobre, conhecido, não conhecido, celebridades, não, independe, né? Aí você vai lá, você é informado. Muitos admitem que realmente não fizeram isso, mas também não chegam em casa, vão até o filho e dizer assim para o filho, olha,
perdão, né? O pai aquele dia errou, eu fui omisso, ou eu fui excessivo, ou eu fui ditador demais, tirano, agressivo demais, né? Fui violento nas palavras, falei o que não devia, reconheço que me comportei mal, que errei, né? E por isso eu te peço perdão. Muitas vezes nós vamos admitir que realmente erramos, mas não vamos lá pedir perdão para o filho. Muitas vezes nós vamos admitir que erramos, nós vamos até o nosso filho e pedimos perdão, porque nós estamos motivados, acabamos de ser ministrados, estamos empolgados, né? E estamos ruminando ainda aquela palavra, né? Aquela lição que foi ministrada, e aquilo está vivo no meu coração. Vou fazer hoje para não esfriar, vou fazer hoje para não cair no esquecimento. Vou até o filho, a filha, peço perdão, errei, aí abraça, é aquela choradeira e tal. Mas aí aqui chega o grande problema, porque a partir de agora a gente entra no erro de Jeoás. Qual foi o erro de Jeoás? Na terceira vez ele parou. Na terceira vez ele cessou. Na terceira vez ele desistiu. Na terceira vez ele abandonou. Na terceira vez ele não praticou mais aquilo que ele havia sido instruído para ser feito. Você está observando, você está percebendo o quanto nós erramos com relação à perseverança, o quanto nós pecamos, falhamos, e esse nosso erro não é um errinho à toa qualquer, amado. Jeoás perdeu a batalha para o Ciro porque ele parou na terceira flecha. Eu estou falando de erros que com certeza estão gerando problemas lá na frente, estão gerando maldições. Talvez você está enfrentando um problema agora que seja consequência de alguma coisa lá atrás que você recebeu a mão para fazer e no meio do caminho você parou e desistiu. O pastor, ele confia em você, a liderança de um departamento, não é porque você é o mais lindo, cheiroso, não é porque você dá glória a Deus mais alto na igreja, não é porque o seu dízimo é o maior no meio do rebanho, não é porque a sua família tem 30 pessoas e se o pastor não te agraciar com um cargo, você vai desanimar, vai sair da igreja e 30 pessoas, 30 membros vão te seguir porque são seus familiares. Não! Sabe por que o pastor colocou uma liderança nas tuas mãos? Porque antes de mais nada, com certeza ele orou e teve a bênção de Deus, mas na sua visão experiente, ele viu em você potencial, capacitação, e ele sabia que você tinha condições de realizar uma boa liderança e demonstrou num gesto de confiança e te deu o convite para que você liderasse um departamento. Mas toda liderança, amado, seja nano, né? Eu sou líder da faxina, seja micro, eu sou líder dos jovens, das mulheres, do ciclo de oração, seja macro, eu sou o pastor de uma igreja local, eu sou o bispo de uma região, ou sou o apóstolo de uma denominação, o pastor, presidente e fundador de uma denominação. Seja em que nível for, não estou falando nível de importância não, viu? Estou falando no nível de alcance daquele ministério específico. Seja do nano ao macro, quando lhe é confiado uma função nas tuas mãos, você precisa entender e responder à altura da confiança que lhe foi devotado, e você precisa exercer uma liderança saudável, digna, conforme a Bíblia orienta aos líderes, aos diáconos, marido de uma mulher, você precisa ser, que não haja motivos em você para que alguém fale mal, para que alguém fale de você, né? Que você seja irrepreensível, né? Que você não seja dado à bebida alcoólica, enfim, né? Que você cuide bem da sua família, né? Então todas as áreas da nossa vida, elas têm um peso de importância muito grande no desenvolvimento da nossa liderança.
né? Mas uma vez que fomos colocados, aceitamos o desafio, eu preciso, conforme a Bíblia me orienta, ser um líder no modelo bíblico, conforme a Bíblia me orienta. Eu preciso honrar a confiança daquele meu superior que me confiou a liderança dessa área, desse ministério específico nas minhas mãos, e eu preciso perseverar até o fim. Será que estamos entendendo? Esse é o nosso grande problema. Nós glorificamos a Deus porque Ele me fez uma promessa, mas na terceira flecha eu paro. E aí isso gera maldição, isso traz praga, isso traz problema, isso traz como consequência dificuldades lá na frente, obstáculos lá na frente, escassez lá na frente, batalhas que não estavam previstas, com derrotas que não eram desejadas lá na frente, mas eu não sou humilde o suficiente para me lembrar do dia da minha queda e voltar nesse dia e pedir perdão para Deus e reaver aquilo que eu parei no meio do caminho. Consequentemente, isso traz problemas, mas o problema é esse, que recorrentemente nós desistimos sempre no meio do caminho. Me fala aqui, seja sincero, principalmente você, mulher, seja sincera. Quantos regimes você começou na segunda e acabou na terça? Fala a verdade. A Bíblia diz que voto não cumprido melhor que não fosse votado. Sabe por quê? Porque voto quebrado traz maldição. Voto quebrado, o pastor confiou em você, o diaconato. Por que você abandonou o diaconato? O pastor confiou na sua mão a liderança dos homens. Por que você abandonou? Eu abandonei porque eu não tive um suporte. Sabe nós temos sempre aquele discurso polido, aquele discurso na nossa autodefesa, né? Nós somos advogados das nossas lamúrias, nós somos advogados das nossas mazelas, somos advogados das nossas meninices, né? Aí a gente vem com aquele discurso polido e diz assim: não, sabe por que eu deixei? Porque eu não tive apoio da liderança. Sabe por que eu deixei? Porque as pessoas que eu liderava não me apoiaram. Eu marquei uma reunião e não foram. Marquei um evangelismo e não foram. Marquei um culto e não me ajudaram. Quis fazer um teatro e metade veio e metade não veio. Não, né? Sabe aquele discurso polido em autodefesa, autopreservação? Não é? Eu tenho uma posição a zelar. Para de meninice. Não há justificativa para que a gente viva abandonando os projetos no meio do caminho. Abandonando os projetos no meio do caminho. Amado, há quase 10 anos eu recebi um desafio que eu estremeci. Como dizia minha mãe, me deu friagem na engrenagem. Quando eu recebi o convite, deu friagem na engrenagem. Eu estremeci, amado. Que foi quando o apóstolo João me convidou para assumir o pastorado como pastor dirigente da nossa igreja da Fonte aqui em Linhas. Eu estava preparado, eu já tinha sido pastor dirigente, eu tinha experiência, não tinha nada disso, amado. Eu me lembro que no primeiro culto que eu fui empossado, em que fizemos a transição no pastor que me antecedeu, o pastor Ailton, que foi convidado pelo apóstolo em Assembleia Nacional para poder trabalhar o ministério evangelista dele, como ele sempre sonhou, como havia uma palavra profética de Deus a respeito disso, quanto ele se alegrou, chorou, como eu também nos alegramos pelo convite, a honra, a confiança do convite que nós recebemos. O primeiro culto que nós fizemos essa transição e o pastor Ailton despede para que eu assumi para dar bênção apostólica. Amado, eu não sabia dar bênção apostólica. Eu tive dificuldade da bênção apostólica. Eu me lembro de uma irmã, eu falo aqui porque eu já falei isso em público, todo mundo sabe, né?
Eu me lembro, eu estava... No primeiro culto que eu fui pregar, eu estava tão aflito, porque agora eu que estou aqui na frente, agora eu não respondo, a não ser o meu apóstolo, claro, minha liderança, o Conselho Nacional da Igreja, mas na igreja local eu não respondo para mais ninguém, ou seja, eu não tenho mais aquele conforto de dar a ideia, da sugestão, eu sou bom, eu tenho a visão, estou vendo o erro, estou vendo o problema, né? Eu sei o escape, conheço a estratégia, né? Jogo isso no colo do pastor e vou embora, pego a minha esposa, filho, pego o carro, vou comer um cachorro quente, tomar um sorvete, vou para casa descansar, e quem fica com a bucha para resolver é o pastor dirigente. Não, agora quem tem a bucha no colo sou eu. E eu lembro que o primeiro culto que eu preguei para ministrar a palavra, eu estava tão perdidão, eu estava tão desesperado, além das dificuldades, dos problemas que a igreja vinha enfrentando na época, não é? Que eu me lembro que ao final do culto, uma irmã diaconisa, ela veio me dar um recado e ela veio pertinho de mim, não é? Que ela ia cochichar aquele recado, né? E eu estava tão perdidão, com a cabeça tão lá na estratosfera, não é? Tão lá que a hora que ela veio, eu peguei... Eu dei um beijinho assim, de lado, de rosto, assim, com ela, né? E ela me deu o recado. Quando eu cheguei em casa que eu entendi a baianada que eu tinha feito, mas por causa da minha inexperiência e o desespero. Amados, são quase 10 anos como pastor dirigente, nós estávamos num vento, numa tempestade terrível, e eu quero te dizer que nesses 10 anos, muitos outros ventos, alguns até piores do que aquele então, vieram, mas para a glória de Deus o Senhor me sustentou, e eu não cheguei no meu apóstolo dizer: pastor, não aguento mais, o vento está duro, tem muita pessoa que não está querendo ajudar, uns não estão querendo dizimar, outros não vão no altar de oração, uns está faltando no culto, outros deixaram, outros saíram do grupo do WhatsApp, e para mim não dá mais, estou me sentindo rejeitado, estou entregando aqui a direção, faço o que o senhor quiser, mas para lá eu não volto mais. Não fiz isso, amado. Sabe por quê? Porque eu estava me dando como exemplo para as ovelhas remanescentes que Deus estava mantendo ao nosso lado e que estavam nos ajudando, mas estavam buscando como espelho ver a força em mim. Porque se eu desistisse, provavelmente ou certamente desistiriam também. Não fui lá jogar para o alto, não fui lá desistir. Não desisti, como não desisti até hoje. Como não desisti. Olha que nesses 10 anos eu orei muitas vezes dizendo: Senhor, está aqui meu pastorado. Se o Senhor entender que, o momento que o Senhor entender que eu estou no lugar errado, não porque eu sou bom e aquele lugar não serve para mim, mas de repente eu sou o ruim para aquele lugar é bom demais e eu estou prejudicando, eu sou a pedra de tropeço. Se eu sou a pedra de tropeço, está aqui meu pastorado, me tira quando o Senhor quiser. Sempre fui sincero e transparente com Deus com relação a isso. Mas eu nunca, em defesa da minha posição, da minha verdade, nunca desisti. Nós vivemos constantemente desistindo, constantemente pulando do barco, constantemente abandonando, constantemente parando no meio do caminho, projetos e mais projetos que estão debaixo de pó, debaixo de teia de aranha, que estão nos baús, encaixotados, jogados lá no canto do esquecimento. Porque Deus mandou parar? Nunca. Deus não mandou parar, Deus não mandou abandonar, Deus não mandou você entregar o diaconato, Deus não mandou você entregar a liderança do departamento, Deus não mandou você sair do ministério de louvor, Deus não mandou você parar de pregar, Deus não mandou você parar de visitar, Deus não mandou você parar de orar, Deus não mandou você parar de falar em línguas, Deus não mandou você parar de santificar, Deus não mandou você destruir sua família, Deus não mandou você parar pelo meio do caminho. Aleluia! E nós vivemos constantemente cometendo o mesmo erro de Joás. E aí vem a derrota, aí vem os problemas, aí vem a investida do inimigo, aí vem todas as maldições, e a gente se pergunta: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Sabe por quê, amado? Porque a gente vive correndo atrás de profecia para mim e não pelo todo. A gente vive correndo atrás de revelação. A
Gente, vim correndo atrás de uma palavra de Deus para minha vida. Preciso de uma resposta. Eu já vi gente chegar na igreja, nas igrejas, né, e dar um testemunho dizendo assim: ah, olha, eu fiz um voto com Deus hoje. Eu disse para Deus: hoje eu vou a última vez na sua casa. Se o Senhor não falar comigo, nunca mais ponho o pé na igreja. E eu estou aqui para glorificar, porque Deus falou comigo nessa noite. Aí as pessoas motivadas por aquilo aplaudem, glorificam, falam em língua, sapateia, levanta do banco, sai rodando e subir na parede igual lagartixa. Mas vamos voltar, vamos pegar esse testemunho pela metade? Vamos pegar esse testemunho pela metade? Se Deus não falar comigo, nunca volto na sua igreja. Amado, que testemunho chulo, ridículo, mesquinho, egoísta é esse? Como se nós fôssemos mais importantes do que o próprio Deus na igreja, para a igreja. Nunca mais volto na igreja. Amado, um testemunho desse nem precisa voltar mais, mano, porque já desviou aqui no coração. A mente foi contaminada, o coração foi contaminado, já desviou aqui dentro, amado. Pode até continuar lá na igreja, lá, pode até continuar sentado, pode até continuar tocando um louvor, pode até continuar liderando, pode continuar fazendo, mas aqui dentro já desviou. Com a boca vocês me glorificam, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Com a boca me glorificam, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Nós vivemos correndo atrás de revelação, sabe para quê? Para massagear o meu ego. Para massagear o meu ego. Eu preciso de uma resposta para mim, preciso de uma resposta para o casamento, preciso de uma resposta para o namoro. Será que é esse namorado ou não? Será que é esse namoro ou não? Será que é para fazer ou não? Amado, a maior revelação instrutiva, recheada dos princípios e valores estabelecidos por Deus, que revela a sua vontade e propósito para nós nessa terra, já estão escritos, estabelecidos e imutáveis. Se chama a Bíblia Sagrada. Sabe por que você está procurando revelação para saber o que Deus quer que você faça? Porque você não lê Bíblia. Porque não lê Bíblia. Ah, Deus, esse namoro, ele me traiu 3 vezes, ele gritou comigo, ele me xingou de vagabunda, ah, ele me traiu, ah, ele desfaz de mim, ai, será que eu continuo nesse namoro ou não? Deus não vai te responder. Quando no máximo você vai achar algum profeta, profetiza aí, cheio de vaidade, que vai dizer para você: eis que eu te digo que tô nisso, tenho promessa e blá 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 blá, só para se promover em cima daquilo. Mas Deus, ele não vai te responder. Sabe por quê? Porque a orientação para a escolha que você faça, para a pessoa que estará ao seu lado, para compartilhar não somente o namoro, mas evolui para um noivado e consequentemente o casamento, onde juntos vocês vão construir uma família e um lar alicerçados na palavra de Deus. A instrução ele já deu. Luz não tem comunhão com as trevas. Aí vai lá, a Bíblia está dizendo: a luz não tem comunhão com as trevas, Cristo não tem comunhão com Belial. Não adianta escolher treva para a sua vida, porque se você for luz, a treva vai sufocar a sua vida, apagar a sua luz e vai te tirar da presença de Deus. Você vai contaminar a sua santidade. Mas mesmo assim, vou lá, escolho um namorado que é treva, ele tem maus vícios, é do mundo, não é cristão, não é luz, trata mal o pai, a mãe, não respeita a autoridade, é mal educado, boca suja, não gosta de trabalhar, não respeita a autoridade, não respeita ninguém, e eu me apaixono, me iludo, brilho meu olho, escolho, quero, começa a namorar, aí começa a vir as consequências, porque ele começa a mostrar quem ele é, e aí eu vou perguntar para Deus, eu vou atrás de um profeta, uma profetisa, para revelar, será que é Deus ou não, o que eu faço, caso ou não caso, não é? Por isso que aquele personagem antigo do Jô Soares lá, não é? Casa separa, não caso. Não adianta chegar para ele pedir para casar, que ele não casa mais, porque sabe que vai separar, né?
A Bíblia já disse para mim o que eu tenho que fazer. A Bíblia já disse para mim o caminho que eu tenho que caminhar. A Bíblia já disse como eu preciso viver. A Bíblia disse para mim, a Bíblia disse como eu tenho que ser como marido. A Bíblia disse como eu tenho que ser como esposa. A Bíblia disse como eu tenho que ser como filho. A Bíblia disse como eu tenho que ser como pai, como mãe. A Bíblia disse como eu tenho que ser como pastor. A Bíblia diz como eu tenho que ser como trabalhador. A Bíblia diz como eu tenho que ser como cidadão. A Bíblia diz como eu tenho que viver a minha vida. A Bíblia diz como eu tenho que me relacionar. A Bíblia diz como eu tenho que ser amigo. A Bíblia diz como eu tenho que ser de confiança. A Bíblia diz como eu tenho que ser amável. A Bíblia diz como eu tenho que perdoar. A Bíblia já diz como eu tenho que fazer. Sabe por que eu vou na revelação? Porque muitas vezes, e muitas são as vezes, e a maioria das vezes, a Bíblia, ela vai me contrariar. Por isso eu não vou na Bíblia, eu vou no profeta. Sabe por quê? Porque o profeta às vezes não tem um ministério profético. O ministério da profecia, o profeta por ministério, ele profetiza as nações, ele profetiza no coletivo, a visão do profeta é voltada para o coletivo, para a igreja, para o reino, para o todo, para o propósito de Deus, e não para o seu casamento, para a chavinha do carro. Compra esse carro, não compra esse carro, faça essa faculdade, não faça essa faculdade, namoro o Zé, namoro o João, namoro a Maria, namoro a Rita, namoro ou não namoro, caso ou não caso, tenho filho ou não tenho filho. Para com isso, nós precisamos abandonar essa meninice. Precisamos abandonar essa meninice. Precisamos verdadeiramente voltar o coração para o Senhor. Precisamos mergulhar na palavra e buscar a revelação da palavra como tem que ser minha vida. Aí agora sim, amado, agora a gente evolui. Agora a gente evolui sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Agora sim a gente evolui para o próximo patamar, amado. Uma vez que eu sei o que a Bíblia me orienta, uma vez que eu estou lutando contra a carne, lutando contra o mundo, contra a cultura secular, contra tudo aquilo que tente quebrar princípios de moralidade, que tente corromper a minha fé, tudo aquilo que tem me assediado, quando eu estou lutando. Mas tem algumas vezes, circunstancialmente, eventualmente, algumas vezes que os meus olhos não estão conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver exatamente o que é. Aí sim eu acredito que Deus use para falar individualmente comigo. Mas porque Deus está vendo que eu estou perdido. Mas eu não estou perdido por maldade. Eu não estou perdido porque eu estou pagando o preço dos erros que eu cometi, uma vez que eu estava informado que se eu escolhesse aquilo era errado, e eu já sabia que aquilo ia gerar maldição, e mesmo assim, de maneira rebelde, eu escolhi. Meu pai falou, não faça isso. Eu fui e fiz. Né? Quantos jovens perderam a vida? O pai e a mãe chegou assim, por favor, não vai naquele açude, não vai naquele rio, não sai com fulano, não entra nessa roda de colegas, eles parecem seu amigo, mas aí a vida destrói, morre afogado, acontece isso, acontece aquilo, e aí a gente fica correndo atrás de uma revelação, se o filho foi para o céu ou não, né? Para Deus resgatar aquele menino. Fica lá os pais sofrendo por tabela. Mas a consequência maior está no quê? Na escolha que o filho fez. Por quê? Porque ele é senhor da sua escolha, ele escolheu sabendo que o pai havia falado, a mãe orientado, não faça isso, e mesmo assim fez, e isso vai com toda certeza gerar maldição, amado. Porque Deus é maldoso? Não, porque Deus é justo. Não confunda o amor, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus com justiça. Deus não deixa de ser amoroso, Deus não deixa de ser Deus de graça, de amor, de bondade, Deus não deixa de ser misericordioso quando Ele entrar com justiça e permitir que o prêmio pela escolha venha. A Bíblia quando Deus falou para eu parar, quando Deus falou para eu abandonar, quando Deus falou, quantas pessoas já chegaram para mim e já me mostraram projetos e projetos, eu abençoei dizendo, começa, manda bala, mas não durou uma semana, Deus mandou parar? Como que Deus uma semana manda fazer e na outra mandou parar? Porventura diria Deus e não falaria? Falaria e não cumpriria? Deus é homem que minta, é filho do homem para que se arrependa? Como que Deus falou hoje?
para eu desenvolver um departamento, um trabalho, um ministério específico dentro da igreja. E aí o primeiro vento, a primeira dificuldade, a primeira resistência que eu enfrento, eu já abandono. Como que eu deixo isso? Como que eu quebro a confiança daqueles que demonstraram que realmente confiavam em mim, me agraciando e me abençoando com aquela liderança, com aquele departamento, com aquele ministério, com aquela área? Ministério de louvor é uma febre, amado. É uma febre. Se tem 23 anos que eu tenho de convertido, Kelly e eu, fazem 22 anos que eu trabalho com o Ministério de Louvor dentro da igreja. Porque há 22 anos eu faço parte do Ministério de Louvor dentro da igreja. Já ministrei dentro da igreja, já ministrei fora, já ministrei em palco, já ministrei em outras igrejas, já viajei por muitas cidades. Já ministrei sobre louvor e adoração, já fui ministrado sobre louvor e adoração, já escrevi textos sobre isso, já li livros sobre isso. Não sou mais capaz, o mais experiente, o mais ungido. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo mostrar para você que eu não sou um bebê na área do louvor. E nesses 22 anos, eu posso dizer que o Ministério de Louvor dentro das igrejas é um dos departamentos mais problemáticos, onde os ministros de louvor eram para entender que posição de honra eles receberam dentro da igreja. Posição de honra, foram confiados, mas é um jogo, uma guerra de vaidades e de rebeldias. Eu sou melhor do que você, eu toco melhor, eu canto melhor. Ah, eu era para cantar essa música, né? Agora eu tô saindo, né? Ah, as músicas que você escolhe eu não gosto, não fico mais aqui, né? Ah, você tirou eu de um lado da plataforma e colocou do outro, não fico mais aqui. Ah, eu queria um instrumento de marca, eu queria um microfone Shure e me deram um microfone barato e eu não fico mais aqui. Ah, eu não aceito a liderança de fulano. Ah, aquele fulano não toca nem canta, por que ele é meu líder? Se eu sou músico, eu sou cantor, como que ele vai me liderar se eu toco e canto e ele não? Eu não aceito a liderança dele. Ah, ele é mais novo, eu não aceito. Ah, e por causa disso e por causa da... É um mimimi no Ministério de Louvor. E quantidade de ministros de louvor que abandonaram o ministério ou talvez estão passeando de igreja em igreja, porque aí não para mais. Não sei se você já percebeu, amado. A pessoa que sai rebelde de uma igreja, ela não para mais. Você já percebeu isso? A pessoa que sai debaixo de bênção, ela foi luz, ela foi bênção para a igreja. Ela entende que chegou aquele momento em que ela ouviu a voz do Espírito Santo. Ela entendeu o convite do Espírito Santo. Ela entendeu que Deus estava levando ela para uma outra área, talvez que estava necessitando da experiência que ela recebeu de Deus naquele ministério até então. E agora ela vai se fazer instrumento num outro lugar, numa outra área. Ela vai ajudar, ela quer expandir o ministério. Aí ela procura o pastor, a liderança, a pastora, o líder, e senta, e abre o jogo, e conversa, é abençoado, não é? O pastor abençoa, ora, abençoa, vá com Deus, seja luz, seja bênção, que você brilhe ainda muito mais do que você brilhou, porque você foi bênção na nossa igreja, você foi útil, eu te abençoo. A pessoa sai debaixo de bênção, amada, ela vai para aquela igreja e ela vai frutificar, ela vai florescer aonde ela for, porque é Deus que está no comando e na direção. Mas todo mundo que sai em rebeldia, eu saí, eu dividi. Um irmão uma vez chegou para mim e falou assim: ah, o pastor não aceitava, nós tínhamos uma ala lá, que nós que sustentávamos na igreja, porque os nossos dízimos eram os maiores da igreja, e o pastor não aceitou, a gente impôs algumas coisas que era para ele fazer, ele não aceitou, então a gente juntou, quer saber de uma coisa? Dividimos a igreja, saímos, compramos um terreno, construímos uma igreja melhor, e a gente está congregando lá. Eu já fui nessa igreja, mano, você não escuta nem o barulho de uma mosca, não tem mover do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não está nisso. Deus não opera na divisão. Deus não opera na rebeldia. Deus não opera, a gente vive pecando recorrente, insistentemente, conscientemente, peca, e depois fica oferecendo sacrifício para Deus. Aí Deus tem que usar o profeta como usou e dizer assim: eu estou rejeitando o sacrifício, porque o que eu quero é que vocês me obedeçam, porque sacrificar e não obedecer é como pecar de feitiçaria, vocês estão sendo rebeldes, e a rebelião eu rejeito. Deus confiou algo na sua mão, amado, seja fiel. Não está dando certo. Eu tinha 30 pessoas no meu departamento liderando, eu tenho 3 agora, amado, eu já vivi isso. Eu me lembro quando eu me lembro quando eu cheguei na Brasil para Cristo,
que nós fomos recebidos ali com muito carinho, um povo muito carinhoso, um povo simples, humilde. Na época o pastor Otávio era o pastor, nos recebeu com carinho, um homem simples, um homem... Você se apaixona quando conhece, né? Hoje não tem um pastor diferente à frente da igreja, não. Hoje à frente da Brasil para Cristo está o pastor Lucas, um homem de Deus que nos poucos contatos que nós tivemos, a gente conseguiu fortalecer uma união, uma unidade, um carinho recíproco, não é? Diante de Deus, e o Senhor fortaleceu nosso relacionamento, nossa amizade, o respeito mútuo que temos um pelo outro, e sei de testemunhos de pessoas lá, que o quanto ele é carinhoso, atencioso, um líder por vocação, um pastor por vocação de Deus, e o quanto o Senhor o usa, e eu abençoo a igreja, o Brasil para Cristo, todos ali, que a igreja cresça, multiplique. Pastor Lucas, que você seja muito abençoado. Quando chegamos na Brasil para Cristo, há muitos anos atrás, há uns 17 anos, uns 18, 19 anos atrás, quando nós chegamos no Brasil para Cristo, de igual modo, o pastor Otávio, um homem muito carinhoso, amável, por quem eu tenho hoje, até hoje, um carinho muito grande, um amor muito grande e uma gratidão muito grande por todas as oportunidades e o quanto ele me ajudou a crescer no ministério, a desenvolver o chamado de Deus para a minha vida. Eu me lembro que ele me convidou para recomeçar a escola dominical, tinha acabado, ele me convidou para recomeçar a escola dominical. E eu apresentei para ele um projeto, ele falou, domingo você começa, e já depositou uma confiança muito grande em mim. Começamos ali, amado, e nós começamos ali o ano, nós passamos o primeiro ano ali, amado, sabe qual que era a frequência da escola dominical? 3 pessoas, 4 pessoas, 5. Quando estava cheio, tinha 6, 7 pessoas na escola dominical, o ano inteiro. Eu cheguei ali arrogante, cheio de soberba, prepotente. Eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu tenho 4 anos e meio de quadrangular, né? Eu tô vindo aqui porque eu vou somar, eu sou peça importante, fundamental. E fui lá e pregava sobre as dispensações, sobre escatologia, sobre demonologia, pneumatologia e tudo quanto é logia, aquela parafernália, aquela bagunça, né? Acabamos o ano com 3 pessoas sentadas me ouvindo. E eu lembro que eu cheguei em casa, orei, chorei, pedi perdão para Deus, me humilhei diante do Senhor. No ano seguinte, nós começamos com mais de 60 matrículas para as pessoas estarem conosco na escola dominical. Porque eu estava lá? Não. Porque agora Deus tomou conta, dizendo assim, agora sai de cena. Você quis se aparecer e eu não tinha como eu te abençoar. Agora sai de cena porque eu vou fazer e vou te abençoar. Não é? Mas mesmo durante esse ano difícil que tivemos, com 3, 4, 5 frequentadores ali na escola dominical, ainda assim eu não desisti. Não desisti, amado. Por que você desiste? Porque você vive jogando tudo pro alto. Eu lembro do meu professor Jurandir Silveira, professor de ciências na escola Minervina Santana Carneiro, no Junqueira. Eu lembro quando ele ensinou a gente sobre solução de continuidade. Uma palavra bonita, né? Sabe o que é solução? É interromper. É cortar no meio do caminho. Tem pessoas que vivem como Jeoás, solução de continuidade. É para lançar 6 flechas, lança 3 e desiste, joga tudo pro alto. Depois fica correndo atrás de revelação, de profeta. Eu vou lá no fim do São João, lá na Vila Anchieta, diz que tem uma irmã Mariazinha, o irmão Chiquinho lá, que revela até a identidade, eu vou lá. Sabe por que você está correndo atrás disso? Porque você está perdido, você está pagando preço pelas escolhas erradas que você fez, mas você não tem humildade suficiente para ir na palavra e dizer, Senhor, errei, eu sabia que não era para fazer isso e fiz, eu sabia que não era para fazer essa escolha e fiz, eu sabia que não era para ir por esse caminho e fiz. Fica aí de rebeldia em rebeldia, de tropeço em tropeço, de maldição em maldição, contabilizando pragas. Amém, amados? Isso é o mal de Jeoás. E a gente está vivendo o mal de Jeoás. A gente repete isso
todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, todos os anos, todos os meses, às vezes todos os dias. Quebramos a nossa palavra, falamos, vamos fazer. A partir de agora eu vou orar toda madrugada, oro uma semana e para. A partir de agora eu vou ser fiel dizimista, dizima um mês e no outro não dizima mais. A partir de agora eu vou estar junto do meu pastor. O primeiro problema, já abandona o pastor, já abandona a igreja, sai rebelde, sai culpando todo mundo, sai terceirizando culpa como se fosse o melhor na igreja. Né? Sai culpabilizando aí como se fosse a nenhuma. Já ouvi gente dizendo assim: eu não vou mais em igreja nenhuma, eu não ponho mais pé em igreja nenhuma. Por quê, irmão? Porque nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum irmão presta, só ele é perfeito. Ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Ninguém presta que está nas igrejas. Amado, você que está ouvindo essa live, você não vale nada, porque aquela pessoa não vai mais na sua igreja. Ela é linda, maravilhosa, perfeita. A gente vive desse jeito, terceirizando culpabilizando todo mundo pelos nossos problemas, aí fica aí de rebeldia em rebeldia, fica igual beija-flor aí, pulando de flor em flor, de igreja em igreja, de ministério em ministério. Se eu puser no banco eu não volto mais, se me der 3 meses de gancho eu não volto mais, se me chamar na salinha para conversar eu não volto mais, né? Soberbo, prepotente, narizinho empinado, telinha de casquinha de ovo aí, né? Telinha de vidro, e vive interrompendo o processo. São 6 flechas, lança 3 e para. São 6 flechas, lança 3 e para. Vou te colocar à frente do grupo das mulheres, lança 3 flechas e para. Vou te colocar à frente dos jovens, lança 3 flechas e para. Vou te colocar no Ministério Louvor, lança 3 flechas e para. Está na hora da gente abandonar essa síndrome de Jeoás. Está na hora da gente abraçar, vestir a camisa de verdade. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu tô contigo nessa. Eu não vou te abandonar. Se todo mundo... Uma vez uma pessoa fez um estardalhaço na igreja dizendo: pastor, Deus me mostrou a visão da igreja. Deus diz quem o Senhor é. Deus falou do propósito. Se todo mundo te abandonar, eu nunca vou te abandonar. Essa pessoa já me deixou faz 3 anos já. A gente vive quebrando a palavra que a gente fala, né? E depois aí fica numa expectativa de receber uma revelação, uma orientação. Deus não vai orientar, amado, porque a orientação já está na Bíblia. A partir do momento que você quebra princípios e valores, as recomendações, as instruções, os mandamentos, o propósito de Deus, a partir daí você quer que Deus fale o quê? Está na hora da gente vestir a camisa de verdade. Seja útil. Seja útil. Quando o apóstolo, para nós encerrarmos, quando o apóstolo Paulo lembra, depois ele teve um problema com João Marcos e tal, se afastaram, mas chegou uma hora que o apóstolo Paulo fala: por favor, traga para mim João Marcos, porque ele é para mim muito útil para o meu ministério. João Marcos era útil. Quem era João Marcos? Perto da grandeza e do alcance, da unção, do poder, da autoridade, do ministério apostólico que Deus deu para Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo, aliás, um homem que ele se desnuda por muitas vezes diante de Deus, ele simplesmente diz: olha, João Marcos é muito útil para o meu ministério. Você precisa começar a ser João Marcos. Para de ser Jeoás e começa a ser João Marcos. Começa a ser útil. Seja útil para o seu pastor. Seja útil para o departamento onde você está. Não importa se você está liderando ou se você está sendo liderado. Não importa se você toca guitarra, teclado, contrabaixo, bateria, se você canta ou se você conserta microfone ou se você cuida da mesa de som. Não importa, seja útil. Floresça, ilumine, seja sal, seja luz. Seja útil, seja necessário, que as pessoas olhem para você e digam: ele é muito necessário, por favor não deixe ele ir, por favor não vá, você é muito útil para mim, você é muito precioso, você é necessário, não tem meu ministério sem você, como que eu vou conseguir, como que eu vou continuar, como que eu vou desenvolver sem você? Você precisa ser útil. Quando você sair, as pessoas precisam sentir sua falta, você precisa ser eternizado na memória das pessoas. Você precisa ser eternizado na lembrança. As pessoas, quando se lembrarem de você, vão sentir sua falta. Puxa vida, quando ele estava aqui. Puxa vida, quando ela estava aqui. Em contrapartida, às vezes a pessoa pode lembrar de você e falar: graças a Deus que já foi. Já foi tarde.
Graças a Deus que está lá, que dê problema lá para parar de dar problema aqui. Você precisa ser João Marcos, para de ser Joás, para de desistir no meio do caminho, para de ficar jogando tudo próprio, para de ficar abandonando. Para de ficar abandonando, abandona ministério, abandona chamado, abandona o dom, abandona a vocação, abandona tudo, abandona a liderança, para tudo que faz, tudo que você pega no meio do caminho que você faz, para fazer, você para no meio do caminho. Abandona a faculdade no meio, abandona curso no meio, abandona a dieta no meio, abandona tratamento no meio, né? Vai lá no médico e passa um tratamento lá, porque você tá com a garganta inflamada, tem que tomar esse remédio aqui, sei lá, 3 semanas, de 8 em 8 horas, você toma 2 dias, 3 dias, começa a passar dor, você começa a parar. Por que você fez isso? Porque você, por cultura, você já tem um perfil de alguém que costumeiramente desiste no meio do caminho. Você desiste de tudo. Pega um instrumento para aprender, para. Começa a fazer um curso de vocal e para. Começa a fazer um curso de libertação, para. Começa a ler. Quantos livros você tem na prateleira que estão com marcador na metade e você nunca terminou? Quantos cursos você começou que você nunca encerrou? Começa a ser útil como João Marcos. Para de ser Joás. Começa a ser útil como João Marcos. Marque o lugar onde você está. Marque, que as pessoas sintam a sua falta, que as pessoas, como Paulo disse de João Marcos, ele me é muito útil para o meu ministério, que as pessoas falem isso para você, você é muito útil. Quando você se casar, que você seja um filho, uma filha, que ao sair você vai provocar choro e vai deixar um vazio dentro de casa. Tem pai, tem mãe que está empurrando o filho para fora, a filha para fora. Vai embora, pelo amor de Deus, porque você só me traz tristeza, você só me traz amargura. Seja um filho que marca a família, seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa que marca, brilha, que ilumina, seja útil. Amém, queridos? Vamos orar, vamos encerrar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Eu creio que, como eu senti a tua presença neste lugar, eu creio que como tão poderosamente o teu Espírito Santo falou comigo, eu creio que ainda muito mais, numa porção dobrada, todos os meus irmãos, amados, amigos, sejam evangélicos, católicos, espíritas, pessoas que não professam fé, mas que tão gentilmente, carinhosamente e de maneira tão confiante têm estado nas lives conosco, Pai. Tenho certeza que estão recebendo porção dobrada da tua presença, da tua unção e do poder manifesto através da tua palavra. Obrigado por essa noite. Eu entrego esse culto online. Que pena que não é presencial, mas que glória da gente poder ter esse recurso, essa ferramenta para nos manter, para manter viva a nossa fé e manter acesa a nossa comunhão e o nosso ativismo religioso. Obrigado, Pai querido. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado por falar conosco tão poderosamente. E como eu disse na oração no início, que essa palavra não seja apenas uma informação, que ela não fique apenas no nível do nosso intelecto, mas que verdadeiramente a partir de hoje ela seja a nossa profissão de fé, que verdadeiramente a partir de hoje ela seja a nossa perseverança, a nossa insistência. Nós vamos até o fim. Longe de nós a maldição de Joás, longe de nós a cultura de Joás, longe de nós o pecado de Joás. Nós vamos parar de ser desistentes, nós vamos começar a ser perseverantes até o fim, Pai. Assim nós oramos e agradecemos. Obrigado. Eu abençoo a vida de cada um, cada família, cada casa, que o Senhor os proteja, os guarda e dê uma semana abençoada e de livramento. Assim oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém, amados. Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Obrigado pela confiança de sempre. Fique na paz, em nome de Jesus e para a glória de Deus.